Olá, eu sou Vladimir Polísio, da Associação Amigos do Grande Anhangabaú. Desde ontem, segunda, dia 5, até o próximo dia 14, nós vamos entrevistar todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Jundiaí. Os 13 concorrentes já confirmaram participação. Estamos aqui nesta tarde ensolarada de terça-feira, dia 6 de outubro, entrevistando o candidato do PCdoB, Rafael Purgato. Rafael Purgato, como está? Tudo bem? Tudo bem, prazer falar contigo também, poder participar dessa entrevista, Polício. Uma grande satisfação poder falar para esse bairro que cresci nele, né? Então é uma boa oportunidade da gente apresentar nossas ideias para a cidade. Você nasceu aqui no Anhangabaú? Minha família, não nasci aqui, mas eu morei grande parte da minha vida, né, da minha infância, adolescência aqui no Anhangabaú, né, na Francisco Pereira de Castro, na Dom Pedro, Carlos Augusto de Souza Lima, então eu morei por aqui bastante tempo, né, e aí foi quando eu comprei um apartamento no Medeiros em 2009, final de 2009, e aí daqui eu mudei para o Medeiros. Muito bom. Purgato, e você já foi vereador aqui em Jundiaí, já foi candidato a deputado e agora campanha a prefeito. Como que está o partido nessa eleição? Acho que... O partido e a campanha. E a campanha, né? Nosso partido está bem, nós conseguimos montar uma chapa bem representativa de candidatos e candidatas a vereadores, tem dos mais variados segmentos, comércio, trabalhadores, professores, a gente tem uma chapa bem diversificada, né? Nós temos 16 candidatos e candidatas. É um bom time, nós conseguimos montar, se pegar dos partidos progressistas, nós somos um dos que tem a maior chapa de vereadores, e nós reorganizamos o partido, né? Eu, quando fui vereador, a gente participou do governo municipal, em algumas tarefas dentro do governo, lógico que depois que vários colegas deixaram a prefeitura, acabaram buscando novos rumos na vida, mas a gente conseguiu reorganizar o trabalho do partido na cidade e estamos prontos aí para apresentar uma proposta para Jundiaí. Foi na gestão Bigardi? Isso, né? Ele na verdade ele ganhou a eleição, ele era do nosso partido, depois ele decidiu seguir outro caminho, né? Foi o PSD lá, né, do Kassab, mas ele iniciou a gestão sendo do nosso partido e aí nós tivemos algumas tarefas ali no governo na área de segurança, juventude, na área de assistência social, pessoa com deficiência, várias áreas que nós atuamos, na cultura, que foi uma pasta que nós trouxemos grandes conquistas para a cidade, então nós conseguimos desenvolver, digamos, um know-how de políticas públicas em algumas áreas e que foram reconhecidas, o que nós fizemos. Então você está preparado para ser prefeito de Jundiaí ano que vem? Com certeza, né? Acho que eu tenho um currículo, né? Sou professor, físico, mestre em ciências na área de tecnologia nuclear, estudei na USP São Paulo, que vocês, pessoas que nos acompanham devem saber que é uma das melhores universidades desse país, né? Infelizmente poucos jovens de Jundiaí têm essa oportunidade, mas eu tive, estudei bastante para isso e consegui, né? Fui vereador, como você mencionou, fiz um mandato muito voltado à educação, à cultura, atendendo demandas de bairros, mas também sempre uma boa relação política com todos, tanto que em 2018 eu voltei para a Câmara Municipal, e fui bastante elogiado praticamente por todos os partidos que estavam ali, né? Quando eu Porque é importante, sendo prefeito, é importante ter a Câmara, trabalhar junto com o Legislativo. Você tem, né, a sua identidade política, mas você precisa saber o quê? Conviver com as diferenças na política, isso é fundamental. Saber que aquilo não é uma disputa pessoal, aquilo é uma disputa muitas vezes de ideia, porque dessa forma você consegue manter um bom relacionamento e em muitos momentos buscar convergências para projetos que são de interesse da cidade. Muito bom. Como que você vê o combate à pandemia da Covid-19 em geral e especificamente aqui na cidade de Jundiaí? O que você faria, se você fosse prefeito agora, o que você faria igual
ou o que você faria diferente? Eu acho que o grande problema do Covid aqui, né, no Brasil, foi essa briga política que teve, presidente com governadores, prefeitos. Eu acho que isso fez muito mal e acabou nos colocando numa posição muito triste, né, em termos de número de mortes e contaminados. Eu acho que as medidas sanitárias na cidade, elas foram, na medida do possível, corretas, né? O que eu acho é que talvez ali depois de um mês e tal, deveria ter se parado efetivamente tudo e para ver se reduzia a contaminação, porque a gente sempre ficou num duelo ali, né? Fecha, não fecha, fecha, não fecha. Acho que se a gente tivesse... Nem uma coisa nem outra eram feitas. Então isso acabou o quê? Foi expandindo a contaminação. Talvez se no momento, como a maioria dos países fizeram, você já trava de uma vez, fica ali de repente um mês travado, quando você na sequência consegue retomando a economia e tudo mais. A gente ficou essa briga constante e foi aumentando o número de contaminados, de mortes, né? Eu acho que do mais a nossa cidade conseguiu superar a fase mais aguda, mais crítica. Então acho que o nosso sistema de saúde conseguiu absorver a demanda que teve no momento e agora que já reduziu o número de internações e de casos e a taxa de contaminação está dando conta, né? Então não teria a acrescentar nisso. É mais uma opinião que também naquele momento é difícil às vezes quem está gerindo tomar. Mas olhando assim, eu acho que devia ter o ciclo em torno de 14 dias, né, de infecção e manifestação de sintomas. Talvez se a gente tivesse ficado todo mundo solidariamente parado, acho que os danos tanto à saúde das pessoas quanto à economia teriam sido menores. Você sendo prefeito, o que você continuaria da atual administração na sua gestão e o que você mudaria assim em primeiro lugar? Primeiro dia de mandato já ia encerrar. E o que você daria continuidade? Acho que não diria que tem essa atitude brusca de vamos parar algo em si, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta o contexto da pandemia para pensar... Não só a pandemia. Isso eu falei, o que continuaria e o que mudaria, não só com relação à questão da Covid, mas em geral com as políticas adotadas pelo atual prefeito. Eu acho que a gente tem que ter um novo olhar para a cidade, né? Quando eu coloquei a questão pandemia, exatamente porque nós temos um novo cenário de crise econômica, um cenário de muitas famílias passando por dificuldades, um cenário em que as nossas crianças que estão numa fase essencial da sua vida escolar, que a prefeitura é responsável pelas fases iniciais da escolarização dessas crianças, nós vamos precisar ter um plano de retomada econômica que é urgente. Isso tem que ser logo de cara no governo, retomada econômica e de geração de emprego e renda. Nós vamos ter que definir claramente quais serão os critérios de retomada do período letivo e como que nós vamos recuperar essas crianças que ficaram fora da escola praticamente esse ano todo. E nós vimos que o IDEB do ano passado, saiu o resultado recentemente, já mostrou uma queda no rendimento de Jundiaí. Então, se nós não tivermos uma intervenção muito assertiva, nós podemos comprometer o futuro dessas crianças. E ter atenção com essas famílias que estão em dificuldade. A gente precisa dar um suporte para que eles tenham condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Que nota que você daria para a atual gestão? De 0 a 10. Não só na área da saúde, como um todo. No geral, né? Eu daria um 5, um médio. E por que isso? Por quê? Né? O atual prefeito ele entrou com um discurso muito de crítica ao prefeito anterior, por conta de dívidas e tal, e na época ficou em torno de 200 milhões. Ele está deixando com quase 3 vezes mais a prefeitura em termos de dívida. Então não teve-se uma gestão responsável desse ponto. E no momento ainda que tinha crise, agora uma crise que se acentuou com a pandemia. Né? A outra coisa é que as principais políticas que acabaram acontecendo, ou ações que tiveram acontecendo também, e aí até é um mérito, porque pelo menos deu continuidade ao que vinha. Os viadutos da Anhanguera, por exemplo, eram projetos que já tinham sido aprovados, já tinham iniciado, deu continuidade. Mas teve algumas interrupções, por exemplo, as UPAs, unidades de pronto atendimento, jamais deveria ter se interrompido e ficado lá os elefantes brancos, né, como a gente faz, que
Isso seria um grande benefício à população. Inaugurou uma, né, mudou o nome lá na região do Residencial Jundiaí, chama Clínica da Família, mas é a UPA, é a mesma estrutura que já estava pronta, mesmo assim ainda demorou 1 ano e pouco para se inaugurar, e as outras 3 ficaram abandonadas. Agora veio a da Hortolândia e está lá parada da Vila Progresso e a da Ponte São João. Está lá o prédio deteriorando e tal. Eu acho que a gente tem que ter esses compromissos. E agora volta com uma promessa de que vai fazer. Da UPA, o que eu ouço falar é que o custo, erguer uma UPA até que não é tão difícil. Difícil é mantê-la em funcionamento, o custo, a estrutura de funcionamento da UPA, da unidade que é muito elevado. É isso mesmo ou não? Então, mas você vê, ó, lá na Hortolândia e na Vila Progresso, você já tem uma estrutura de pronto atendimento. Só não é 24 horas, você teria que investir um pouco mais, mas você iria o quê? Juntar essa estrutura que já tem, que já funciona, de domingo a domingo, das 7 às 7, então você iria ampliar essa estrutura. Mas a gente tem que investir em saúde. E você remanejando o sistema, você desafoga o São Vicente. Então você também pode reduzir o custo de urgência e emergência ali, ou esses atendimentos que necessitam do PES, você distribui na rede. Então, eu acho que mesmo que possa ter um custo um pouco maior, você consegue absorver, porque a cidade tem orçamento para ajustar essa situação, né? O orçamento da saúde, por exemplo, é quase o mesmo da educação. E a educação tem a obrigação legal de ser no mínimo 25%, a saúde é 15%, né? Então, assim, já se investe bastante em saúde. E, lógico, na saúde a gente tem que fazer outras intervenções para que, por exemplo, o governo do estado contribua mais com a saúde da cidade. Falando em saúde, uma pesquisa feita pelo Ibope em setembro, agora, na cidade de São Paulo, mostrou que a preocupação do paulistano, agora com as eleições, se volta principalmente para a área da saúde, 33%, 11% dos paulistanos estão preocupados com transporte coletivo. Depois vem segurança pública, geração de empregos, combate à corrupção, educação e, em último lugar, meio ambiente. Jundiaí tem a Serra do Japi e, enfim, como que é a sua proposta de governo com relação a esses itens aqui, considerando a pesquisa que foi feita na cidade de São Paulo? Meio ambiente, saúde você já abordou vários pontos aqui, como que você... Só ainda da saúde, sim, aproveitando, Polício, é sempre recorrente esse tema nas eleições. Eu acho que a gente tem que ter uma ação mais efetiva e acho que a gente tem um grande aliado aqui, que é a nossa Faculdade de Medicina. Ela é da prefeitura, é o prefeito que indica na lista tríplice o diretor da faculdade, por exemplo, existe recurso público, é uma autarquia do município. Eu acredito que a gente tem que ter um grande programa de formação de médicos voltados a atendimento no SUS da cidade. E a ideia é o quê? Que a prefeitura ofereça bolsas de estudo na faculdade de medicina e a contrapartida desses que sejam beneficiados seja atender por igual período na nossa rede pública. Eu acho que a gente consegue também fazer programas de residência e dessa forma formar mais especialistas também nessa parceria. Eu acho que a gente pode aprofundar esse relacionamento prefeitura-faculdade de medicina. Mas, Rafael, Purgato, a faculdade de medicina é uma autarquia, então o preço da faculdade já é subsidiado pelo contribuinte de Jundiaí. Não seria, talvez, já não se paga, o aluno, o munícipe já não paga, o cidadão de Jundiaí, pagador de impostos, já não paga para o estudante de medicina? Ele já não recebe algo de graça com relação a isso? Um benefício, ainda que seja um valor menor da mensalidade? Porque eu entendi, a bolsa de estudo seria um valor a mais para ele, eu deixar de pagar o valor da mensalidade, algo Exatamente. assim. Por exemplo, em relação à mensalidade, mesmo que tenha um orçamento do aquilo que a gente tem de arrecadação de impostos que é destinado à faculdade de medicina, o mesmo ocorre com a ESEF, inclusive, a mensalidade ali é 6, 7 mil reais, ou mais até. É menor do que outras particulares, mas é uma mensalidade alta. Não é qualquer um que consegue fazer esse curso, por exemplo, né? Então a ideia é, de fato, você custear o curso, para alguns não é 100%, né? Não são todas as vagas, mas ter um número de vagas que possa permitir que
alguns estudantes se formem dentro delas, ou às vezes um estudante de último ano que está com dificuldade de pagar a mensalidade. Paga em trabalho depois. E vai trabalhar, né? Você garante, na verdade ele vai trabalhar, vai receber também depois para trabalhar, só que você garante que no estado ocorre isso. Eu fiz meu mestrado com bolsa mestrado. Qual que era a minha contrapartida ao governo do estado? Que eu sou funcionário, sou professor da rede estadual, dou aula em outras redes, mas também no estado. Sim. A gente tinha esse benefício que o governo nos dava de ter uma bolsa mestrado, né? Que no caso do governo de São Paulo era uma bolsa em dinheiro, né? E aí, qual que é a minha contrapartida? Eu tive 2 anos de bolsa, eu tenho que continuar 2 anos como professor da rede estadual no mínimo. Se eu fizesse a bolsa doutorado, que são 4 anos, a minha contrapartida seria ficar os 4 anos pelo menos na rede. Se eu não ficasse, eu teria que devolver todo aquele recurso com correção, tudo para o governo. Mantém um bom profissional, recém-formado, atento, conhecedor da melhor técnica, isso exatamente. É bom para o serviço público. E acho que é uma ideia inovadora para a cidade também, né? No meio ambiente, que acho que talvez Jundiaí seja um pouco maior o índice do que na capital, porque nós temos aqui a nossa Serra do Japi, uma região rural grande, uma região de manancial. Já é também histórica da nossa cidade a defesa da Serra do Japi. Então esse tem que ser um compromisso constante, né? E eu como prefeito vou ter esse compromisso. Mas conversando com alguns ambientalistas, surgiu uma ideia que eu acho muito interessante. Existe um lema aí que é o quê? A gente precisa conhecer para preservar. Então a nossa ideia é permitir, dar um pouco mais de abertura para que as pessoas conheçam a serra. De que forma? Criando um parque municipal em uma das fazendas, próximo ali à região do Eloy Chaves, provavelmente, e aí com acesso controlado, com monitoria, com tudo, mas que permita, sem tanta aquela burocracia de, você tem que agendar, você tem que hoje existe a visita monitorada, mas tem vários critérios. Mas o parque funciona de tal a tal horário, você vai lá, você vai ter monitoria, vai ter segurança, vai ter a supervisão da guarda, tudo acompanhando para que as pessoas possam acessar e conviver. Acho que isso inclusive ajuda na questão do ecoturismo da nossa cidade. E segurança pública, transporte coletivo? Do transporte coletivo, a gente tem uma cidade moderna e ao mesmo tempo obsoleta exatamente nessa questão do transporte coletivo, né? Eu acho que uma primeira coisa é a gente fazer uma revisão dessa planilha de custos e gastos das empresas que prestam esse serviço na nossa cidade, entender essa tarifa, entender esse preço e, se possível, baixar, até para, por exemplo, desempregados, a gente quer abaixar isso para ajudar, estimular eles, permitir que eles consigam se deslocar pela cidade, mas eu acho que a gente precisa também caminhar para soluções mais modernas no transporte coletivo. Por exemplo, o BRT. Quando eu era vereador, já tinha aprovado o projeto, o Ministério da Cidade já tinha destinado recurso, nós aprovamos a contrapartida da Prefeitura e esse projeto simplesmente nesses últimos 4 anos ficou foi enterrado, perdeu esse projeto. A primeira fase viria lá do Terminal Colônia até a região central, existia um outro projeto que depois iria até a região do Novo Horizonte. Como que ele seria? Como que seria? Você vem com corredores de ônibus, né? São ônibus grandes, articulados, bem acomodados, né? Com ar-condicionado. Então eles vão em corredores exclusivos. No caso desse projeto que tinha, ali na transposição pela Ozanam, existiriam acho que 6 novas alças de viadutos que estavam dentro do projeto, para que ele passasse pelos viadutos, mas que também desafogasse essa transposição de quem vem da região da Ponte, da Colônia e vai acessar o centro da cidade. Então não seria exclusivo para o BRT? O corredor sim, porém as ações também contemplariam melhorias de trânsito, né? Porque você não ia só pegar o que já tem e criar lá uma faixa que você também iria diminuir o trânsito de veículos.
Porque eu acho que Jundiaí ela tem um centro antigo, ela é cortada por grandes rodovias e pela estrada de ferro, e nós temos gargalos. Eu, por exemplo, vim do Medeiros agora para cá. Teve um problema lá na Dom Gabriel, travou tudo, porque a gente usa uma rodovia como avenida. Então essas transposições são complicadas. Qual que é a única forma de repente a gente passar a usar menos carro? Ter um transporte público de qualidade, atrativo, que as pessoas vão gastar menos tempo lá. Se não, se eu tenho um carro, eu prefiro às vezes ficar 30 minutos dentro numa fila lá do que eu ficar 2 horas dentro de um ônibus. Então, a gente precisa reorganizar esse sistema de transporte público na cidade e buscar, se possível, resgatar esse projeto, né? Eu não tenho informação de se perdeu em definitivo o recurso, mas se possível a gente resgatar esse projeto e pensar em alternativas. Segurança pública, geração de empregos. A segurança pública também é um tema recorrente na cidade, né? Eu acho que a gente tem que retomar o trabalho do Gabinete de Gestão Integrada. Na época foi quem criou e coordenou isso, tá na minha campanha, fez meu programa de segurança, foi o Zeca Pires, que era um gabinete onde sentavam todos os responsáveis pela segurança pública na cidade. GM, PM, Civil, Defesa Civil, sentava todo mundo lá. Pessoal do trânsito, para quê? Para ir discutindo ações de melhorias. E na época teve muitos avanços. Teve a implantação da companhia ali no centro, né? A prefeitura foi parceira da Polícia Militar, depois o batalhão lá no Caxambu. Então foram várias ações que mostram que essa articulação e essa conversa precisa acontecer. E expandir o sistema de monitoramento, contratar mais guarda municipal. A nossa meta é ter um guarda para cada 1.000 habitantes da cidade, né? Então se a gente tiver 410, 420, ter pelo menos 1.000 habitantes, ter pelo menos 410, 420 guardas municipais. E será que tem orçamento para isso daí? Será que vai ter para isso? Tem sim, a gente precisa ter prioridades, né? E acho que a gente ajustando o orçamento municipal, lógico que a gente não vai fazer isso no primeiro ano, sim, porque o orçamento do ano que vem já indica uma queda de arrecadação. Mas ao longo dos 4 anos a gente pode ir caminhando para isso. Rever também um pouco a faixa salarial, os cargos em comissão que nós temos, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu terminou o mandato de vereador, a gente tinha cargos, tinha os secretários, que acho que ganhava em torno de 14, 15 mil reais, depois vinham os diretores, que era aí com 40% e tal, chegava em torno de uns 10 mil reais. Teve um problema com o Ministério Público, tudo teve que refazer uma lei e tal, só que daí passou a ter um outro escalão que tem ali, inclusive tem ex-vereadores que ocupam essas funções, que passou a ganhar 13 mil reais, por exemplo. Então, num projeto você joga o salário lá para cima, né? A gente pode reorganizar isso também e acabar o quê? Valorizando os funcionários de carreira e essas demandas que a cidade tem. Então serão reduzidos os cargos comissionados também? A gente vai reavaliar tudo, tanto a questão de salários quanto de quantitativos. Muito bom. Gato, tem uma regra aqui, uma regra não escrita, que nas eleições municipais a opinião do presidente não vale muito. As pessoas buscam mais a discussão dos problemas locais e questões nacionais acabam não entrando. Entretanto, nas pesquisas atuais aqui, pelo menos nas grandes capitais, na cidade de São Paulo, o deputado Celso Russomano, que tem aparecido nas pesquisas com 26% de apoio do eleitorado, ele tenta se aproximar bastante do presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que o Bruno Covas, o prefeito, buscando a reeleição, ele tenta se aproximar bastante da imagem do governador João Dória. E eu vi, fazendo a pesquisa, nas suas redes sociais, um vídeo com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é presidente do PCdoB. Presidente ainda, não é? Não, a presidente é a vice-governadora de Pernambuco, a Luciana. Ele é o governador do partido. Governador. Isso. Do Maranhão. Do Maranhão. Do Maranhão. E eu vi um vídeo, ele fazendo a defesa, explicando a sentença contra o ex-presidente Lula, defendendo o ex-presidente. Então, a minha pergunta, Lula ou algum outro nome de expressão nacional, como Flávio Dino mesmo, algum deles virá para Jundiaí? Você vai buscar, você quer nacionalizar a campanha, deixar o debate para o município? O que você acha sobre essa situação de trazer questões nacionais para o município?
Primeiro, assim, em relação ao Flávio Dino, de fato ele é uma grande referência política. Eu acho que ele é um dos políticos modernos que tem mais capacidade de analisar o nosso país e de propor soluções futuras. Eu sempre dou uma referência do governo dele, que é o quê? Ele está num dos estados que é mais pobre do nosso país, que tinha um dos piores índices de desenvolvimento humano, e ele hoje é o governador, né, o político que melhor remunera os seus professores. Lá um salário inicial, para quem nos acompanha a ter ideia, é R$ 6.250 de um professor 40 horas. Aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, é em torno de R$ 2.800. Então menos da metade. Essa é uma referência, mas eu não pretendo fazer essa nacionalização. Eventualmente a gente vai receber vídeos de apoio dessas lideranças, porque a gente, né, um prefeito ele tem que ter capacidade de se articular em outras esferas, tanto no governo federal quanto no governo estadual. E eu com certeza tenho dentro do meu partido mesmo essas figuras políticas que são expressões nacionais, o Orlando Silva, a Jandira Fegali, Alessi Brandão, que vão declarar apoio, mas que também estão envolvidos ali no seu dia a dia, nos seus mandatos, nas suas campanhas. Então, eu não pretendo federalizar a eleição, porque eu acho que isso também é um pouco de oportunismo. Eu acho que a gente tem que buscar as boas referências, como eu falo. O meu sonho é isso, que os professores do município de Jundiaí possam ter também o melhor salário do Brasil. Acho possível, com o novo Fundeb, se o presidente não conseguir tirar os recursos do novo Fundeb, a gente pode trazer isso para Jundiaí. Mas não quer dizer que eu vou fazer do governo de Jundiaí o que é o governo do Maranhão. Lá tem as suas especificidades e a gente precisa discutir profundamente os problemas de Jundiaí, e é para isso que eu estou me dispondo e tenho estudado há vários meses como melhorar a vida das pessoas de Jundiaí. E no Maranhão também é terra da família Sarney. Jundiaí não tem, é difícil. Exatamente, o contexto, embora tenha um grupo político que está há 30 anos no poder, quase que uma oligarquia também. Purgato, desde as eleições presidenciais de 2018, principalmente no segundo turno, quando Fernando Haddad acabou disputando com Jair Bolsonaro, o Brasil vive uma polarização entre um grupo que se apresenta como de esquerda e outro que se apresenta como de direita. Nesse clima de Corinthians e Palmeiras, como que é disputar a eleição majoritária aqui em Jundiaí pelo Partido Comunista do Brasil? Isso ajuda, atrapalha ou é indiferente? Na verdade, essa polarização de fato é péssima e acho que nós temos que buscar superar isso, né? Essa situação gerou muita confusão e ainda gera no país, discórdia entre as pessoas, um clima ruim na nossa sociedade. Nós precisamos reverter isso. E a minha candidatura, em todas as possibilidades, eu estou fazendo exatamente isso. Nós precisamos o quê? Parar de confusão e buscar solução para os problemas das pessoas. O PCdoB, obviamente que ele está nesse campo considerado de esquerda, né? E nós queremos fazer exatamente essa campanha, o quê? Nós temos compromisso com justiça social, nós temos compromisso com uma cidade mais justa, mais humanizada, mais solidária, e é exatamente com base nessa visão de cidade, uma cidade que respeita as pessoas independente de qualquer coisa, né? Uma cidade que distribua a riqueza que é gerada nela, e é com base nisso que nós fazemos as nossas propostas. Nós não estamos indo por essa via da confusão, porque isso só vai gerar mais problema e nós não vamos ter um caminho definitivo para a nossa cidade que melhore a vida das pessoas e para o nosso país. Purgato, então o nosso tempo é curto, então por favor, 1 minuto para as suas considerações finais, explicando para o eleitor, para a eleitora indeciso ou indecisa, o porquê do voto no Rafael Purgato como prefeito. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Eu quero dizer que já no início eu pude apresentar um pouquinho da minha trajetória, como pessoa, como alguém, como profissional, né? Como professor, como alguém que gosta de estudar, como alguém que teve várias oportunidades lutando, trabalhando desde cedo. Eu acho que a gente pode abrir um novo ciclo no desenvolvimento da nossa cidade.
E para isso a gente precisa de gente nova, gente que pensa para frente, gente que traga novas ideias. Eu me sinto plenamente preparado para isso, pela minha experiência, pela minha trajetória, pela minha formação. Eu acho que a gente precisa renovar. Muitos já tiveram oportunidades, estão aí de novo. Eu acho que a gente precisa superar esses que já tiveram e que estão há muitos anos disputando política na nossa cidade, mas nós precisamos renovar com qualidade e responsabilidade para a cidade. E eu creio que eu estou preparado para ser essa renovação de qualidade e responsável. Bom, eu agradeço a presença aqui do nosso convidado, Rafael Purgato, para esta nossa entrevista, esse nosso bate-papo. Obrigado, Rafael. Aqui comigo. E eu convido você, eleitor, eleitora de Jundiaí, a participar das nossas entrevistas com os candidatos e candidatas à prefeitura. A eleição municipal, melhor, as eleições municipais para vereadores e prefeitos acontecerá no dia 15 de novembro. E segundo turno, quando necessário, no dia 29 de novembro. A votação, por conta da pandemia do Covid-19, foi alterada no seu horário, das 7 às 17 horas. Entre 7 e 10 horas da manhã, preferencialmente, terão lugar os idosos. Muito obrigado e até breve.